considere as seguintes informações. Os sistemas de computadores estão expostos a um tipo de código malicioso, malware, que impede o acesso ao equipamento infectado e torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento, geralmente usando criptografia, seguido de uma exigência de pagamento de resgate para reestabelecer o acesso ao usuário proprietário. Com base no exposto acima, o malware descrito é do tipo letra A, ransomware, letra B, spyware, letra C, screenloggers, letra D, phishing. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para essa questão? Para fazer essa análise, vamos entender o significado específico de um desses programas maliciosos ali citados, que é o ransomware, porque o termo ransom significa resgate. Portanto, o ransomware é um programa malicioso, mas é um programa que cobra resgate. E como é que funciona esse ransomware? Vamos observar o texto teórico. É o programa que vai tornar inacessível os dados armazenados em um determinado equipamento, geralmente se utilizando de criptografia, o que exige o pagamento de um resgate, que é o ransom, para reestabelecer o acesso do usuário. E basicamente funciona assim. Esse pedido de resgate pede para o usuário realizar uma transferência em algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin, para que esse pagamento do resgate seja mais difícil de rastrear, tanto o pagamento quanto o recebimento. Então a ideia de um ransomware é justamente essa. Imagina que chegou no meu computador um ransomware, que ele criptografou todos os meus arquivos, por exemplo, da pasta documentos. Aí eu fui entrar lá nos meus arquivos do Word, estavam todos criptografados. Basicamente, logo depois que eu acessei esse arquivo e vi que estava tudo criptografado e que não entendia nada, os textos estavam todos embaralhados, aí apareceu essa mensagem, dizendo, ops, seus arquivos estão criptografados. E ainda mostrou aqui embaixo uma determinada carteira Bitcoin, que eu tenho que fazer uma transferência de Bitcoins para essa carteira, para que eles me devolvam acesso aos meus arquivos. Olha só, o ransomware entra no meu computador, criptografa os meus próprios arquivos, aí eu não consigo acessar os meus arquivos. Logo depois vem um pedido de resgate, pedindo para pagar esse resgate em Bitcoin, para aí sim eu ter de volta acesso aos meus próprios arquivos. Essa é a ideia do ransomware, um programa que cobra resgate. Existem algumas variações de nomenclaturas que podem aparecer em algumas provas, como por exemplo o termo ransomware cripto, que é justamente esse que impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, porque geralmente ele utiliza criptografia e aí depois vem o pedido de resgate, né? Então imagina ali que eu tenho um arquivo do Word normal, é assim. Quando o ransomware atacou, o arquivo do Word ficou assim como vocês estão enxergando. E aí eu tentei acessar o arquivo do Word e não entendi nada, porque estava criptografado. E aí veio o pedido de resgate para fazer a transferência em Bitcoin. Aí vamos imaginar que eu paguei esse resgate e eles me devolveram acesso normal ao meu arquivo. Isso é o ransomware cripto. Mas existe também o que a gente chama de ransomware locker. O ransomware locker é aquele que impede que o usuário acesse o equipamento infectado, e aí, como eu não estou conseguindo acessar nem mesmo o meu equipamento, mesmo que eu digite a senha correta, logo depois vem um pedido de resgate dizendo que se eu pagar, eles vão me devolver acesso ao meu sistema, ao meu equipamento. Isso é o ransomware locker. Então não podemos mais esquecer, né? Qual é o nome desses programas que cobram resgate? Como eu disse aí, a letra A de resposta correta, o ransomware. Justamente porque no texto teórico ele dizia, seguido de uma exigência de pagamento de resgate para reestabelecer acesso ao usuário proprietário. No momento que ele disse que eu tinha que pagar um resgate para voltar a ter acesso aos dados, isso é um programa que cobra resgate. Portanto, o termo ransomware, já que ransom significa resgate. Não era spyware, porque spyware significa programa espião, que monitora as atividades do sistema. Não era screenlogger, porque screenlogger é um tipo de programa espião, é um tipo de spyware que monitora o que o usuário faz no sistema. À medida que o usuário vai clicando com o mouse na tela, ele vai realizando prints da tela, quer dizer, como se fosse uma fotografia da tela, e enviando a sequência dessas imagens, mostrando onde o usuário está clicando na tela, e assim ele monitora as atividades do usuário. E também não era phishing, porque phishing significa um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário.
Portanto, a ideia de um phishing é a ideia de um site ou um e-mail falso que quer ludibriar o usuário, enganar o usuário para fazer o usuário acreditar que é o site verdadeiro, quando na verdade ele está num site falso, forçando o usuário a digitar os seus dados pessoais que vão ser encaminhados para o dono do site falso e não, na verdade, para o site verdadeiro. Isso a gente chama de phishing. Então percebe que a única dessas alternativas, a letra A, B, C, D, que indica o que ele pediu, que era pagamento de resgate, é o ransomware, o programa que cobra resgate. Por isso, A...